sobre a fibrilação atrial. O que está acontecendo hoje é uma percepção realmente diferente dessa área da fibrilação atrial, e eu gostaria de começar com esse caso. Esse caso é um caso inacreditável. Eu estava no consultório em Boston, e esse paciente ele me traz esse gráfico aqui. Essa figura foi aceita essa semana para publicação no JACC, porque ela é muito didática. Esse paciente, completamente obcecado com a doença dele e dono de um smartwatch, ele documentou durante 5 anos, todos os dias, em verde, os dias em que ele tinha fibrilação em ritmo sinusal, em vermelho, os dias em que ele teve fibrilação atrial, e em amarelo, quando ele tinha os dois. A vantagem desse gráfico é que, primeiro, é a história natural da doença, e vocês vejam que há uma evolução dessa forma, dessa manifestação da fibrilação atrial. Dos 18 primeiros meses, o paciente tem muito mais ritmo sinusal do que FA, mas esse cenário vai se modificando ao longo dos anos subsequentes. Ele passa a ter uma carga cada vez maior de fibrilação atrial, vocês vejam a porcentagem aqui, e esses episódios vão se tornando cada vez mais frequentes, até que, num determinado momento, ele entra em fibrilação atrial na forma persistente. Ele já não reverte mais espontaneamente. Apesar disso não acontecer em todos os pacientes, existem pacientes que se mantêm na forma paroxística durante anos, durante toda a vida. Existem aqueles cujo primeiro episódio de fibrilação atrial já se manifesta como uma fibrilação atrial persistente. Essa acaba sendo uma manifestação muito comum. E dependendo do momento em que a gente interage com o paciente, nós vamos vê-lo paroxístico ou vamos vê-lo impermanente. Muitos desses pacientes com fibrilação atrial permanente, eles passaram por uma forma paroxística. Isso tem uma implicação prognóstica muito importante, porque sugere que essa FA, mesmo hoje sendo permanente, ela seja consequência de vários gatilhos que desencadearam episódios paroxísticos e que, à medida em que o tempo foi passando, ele foi causando uma modificação, tanto nas propriedades elétricas como mecânicas do átrio esquerdo, fazendo com que, quanto mais tempo de estimulação, maior a propensão desse paciente, no caso aqui são ovelhas, mas o conceito é o mesmo, quanto mais tempo eu mantenho o paciente com uma forma de fibrilação atrial, maior a chance dele desenvolver uma fibrilação atrial permanente. E não é só uma alteração casual. À medida que eu vou tendo episódios sucessivos de fibrilação atrial, essa modificação no substrato elétrico do átrio esquerdo aumenta a complexidade do problema. São pacientes aqui em que vão tendo uma fragmentação cada vez mais complexa dos eletrogramas atriais esquerdos, mostrando que isso é o resultado de um remodelamento causado por episódios sucessivos de fibrilação atrial paroxística e, claro, depois na forma mais persistente. A gente sabe que, ao longo dos anos da evolução desses pacientes que se comportam clinicamente assim, que acabam, de novo, representando um grupo muito significativo de pacientes com FA, dependendo do momento em que a gente interaja com o paciente, tanto no momento da doença em si, quanto na idade do paciente, vai havendo uma progressão dessa FA, basicamente relacionada aos paroxismos, para uma forma mais evolutiva, para uma forma mais persistente. Existe uma percepção correta, de que essa evolução ela depende não só do envelhecimento, como também do número de episódios que o paciente está apresentando, mas da presença de uma série de fatores de risco. Fatores de risco esses que, se controlados, e isso é uma coisa muito importante, tendem a minimizar ou, eventualmente, até diminuir a propensão desse paciente evoluir para uma forma mais permanente. Mas o que é muito importante a gente destacar é que, na experiência do lado de cá, a experiência do eletrofisiologista, que só vê o paciente que veio para a ablação, o controle clínico dessas variáveis não resolve o problema. Ajuda, mas não resolve, com exceção do controle da obesidade mórbida. Quando o paciente é um obeso mórbido, com IMC 45, 50, e ele se submete a uma cirurgia bariátrica, muitos desses pacientes
acaba completamente o problema da fibrilação atrial. Mas não é controlando a glicemia, não é melhorando o colesterol, não é fazendo essas outras medidas que acabam eliminando o problema da fibrilação. É como o álcool. Quem passa a ser abstêmio, porque o gatilho é o álcool, melhora, diminui o número de episódios, mas dificilmente resolve o problema como um todo. E uma coisa que se percebe muito na prática clínica é a sugestão de que o paciente que tem um gatilho específico, café, água gelada, exercício, controlando esses gatilhos, ele vai resolver o problema da fibrilação atrial. É mais ou menos como se a gente esperasse que todos os episódios de FA são relacionados, por exemplo, à ingestão alcoólica. O que a gente vê que, na verdade, não acontece na maioria dos pacientes. Eles, de fato, o uso da bebida, do destilado, do vinho, por exemplo, desencadeia episódios. Mas eles têm inúmeros episódios de fibrilação atrial que não se relacionam necessariamente com aquele gatilho. Então, acaba sendo um gatilho mais predominante naquela situação clínica, mas que, uma vez eliminado, ele acaba ajudando a diminuir o número de episódios, mas não modifica a qualidade de vida do paciente, porque esse paciente continua a ter outros episódios, agora não relacionados àquele gatilho mais proeminente, mais evidente, que chamou a atenção do paciente. É claro que a gente não conhece todos os mecanismos que desencadeiam a fibrilação atrial. Eu sou obrigado a mostrar esse caso aqui, porque a maioria dos pacientes, apesar de a gente entender a fisiopatologia, tem outros casos em que isso é menos claro. Esse é um paciente do Dr. Miguel de Pata, que ele nos encaminhou no Hospital SOS Cardio, um caso tão inusitado que a gente acabou conseguindo publicar como um case report no New England. Esse paciente, o Dr. Miguel, estava apavorado quando ele veio, porque ele me disse que o paciente ia morrer. O paciente tinha uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele tinha fibrilação atrial quando ele falava. Eu achei que isso era impossível. Eu vou tentar passar o vídeo, tem um áudio em que eu e o paciente vamos nos alternar conversando. Eu peço para ele dizer coisas e vocês vão ver aqui o registro do eletrocardiograma durante a fala dele. Eu acho que o som vai sair bom, vamos ver. Fala uma palavra. Uma palavra. O mestre assiste. Fala uma palavra. Uma palavra. Agora fala alguma coisa, uma frase, alguma coisa. Agora vamos falar uma frase, vamos continuar falando agora. Tem tontar, tá tudo tonto. Continua falando. Continuar falando, se ele tontar, se eu cair aqui, ela me segura, então. Tem assuntos aqui para falar. Eu vou falando, ele vai faltando ar e vai me dando uma tontura. Assim. Para de falar. Fala uma palavra. Uma palavra. É inacreditável isso, né? Como é que a gente controla um cidadão que tem um gatilho específico nesse caso? É para ele pedindo para ele não falar nunca mais. Ele me perguntou assim: será que eu não posso? Será que a minha mulher não posso passar isso para ela porque ela fala demais? Na verdade, esse paciente tem isso é uma revisão que a gente está escrevendo agora, que foi aceita essa semana, em que ele tem um desbalanço através do nervo laringeu recorrente, e quando ele fala com a emissão de voz, porque quando ele fazia a mímica só das palavras, ele não causava fibrilação atrial, ele precisava emitir som, essa estimulação do naringeu recorrente que se conecta com o vago, ele vai então causar uma disfunção autonômica aguda no coração e favorecer a ocorrência de fibrilação atrial por estimular o parasimpático, diminuindo o período refratário do átrio e estimulando simultaneamente o gânglio, do mesmo gânglio que tem o simpático, fazendo com que ele tenha uma descarga adrenérgica naquele momento, causando a arritmia atrial. Nesse caso, como obviamente a gente não tinha a menor ideia do que fazer, a gente deu beta-bloqueador para o paciente. E ele ficou bom, ele não teve absolutamente mais nada. Eu passei no dia seguinte para vê-lo, ele, com o uso de beta-bloqueador, ficou curado. Ele ficou usando esse beta-bloqueador, metoprolol, durante 1 ano, e ficou com medo de retirar a medicação. Depois de muito insistir, ele retirou a medicação, e até onde eu o vi, que faz uns 3 anos, o Miguel é amigo dele, o Miguel pode confirmar ou não, ele ficou muito bem. Foi então que a gente teve a ideia de publicar o artigo no New England. O fato é que
conhecendo-se o gatilho, que vai ser mais ou menos específico no controle da fibrilação atrial, o que parece importar na evolução desses doentes é o tempo em que você consegue fazer o controle daquela arritmia. Quanto mais precocemente eu consigo manter o paciente fora dos episódios de fibrilação atrial, maior os efeitos sobre os desfechos importantes. Esse é o trabalho do Estes, que foi publicado recentemente, há 2 anos atrás, em que ele compara essa manutenção do ritmo cardíaco, em que se faz intervenção, no caso aqui, tanto com droga como com ablação. Não é um trabalho que busca ver nem ablação nem droga, é simplesmente a intervenção precoce contra a intervenção convencional. E essa é a primeira vez, então, que se consegue demonstrar numa população de pacientes com fibrilação atrial, de que o controle do ritmo, ou seja, a manutenção do ritmo sinusal, impactou todos os desfechos, incluindo mortalidade, risco de AVC, insuficiência cardíaca e de hospitalização. Essa é uma informação muito importante que faltava na literatura. Claro, se eu sei que, mantendo o paciente em ritmo sinusal, eu favoreço o desfecho duro dessa população, qual seria, isso é uma inferência, isso não está demonstrado dessa maneira, qual seria a maneira mais eficaz de mantê-lo em ritmo sinusal? Já se sabe há muitos anos que nos pacientes, isso é um trabalho feito há 14 anos atrás, já se sabe há muito tempo que quando eu randomizo entre droga e ablação, o resultado da ablação é muito superior ao da droga antiarrítmica. Mas essa era uma população de pacientes pré-selecionados, eles já eram refratários a uma droga prévia. Então, foi mudada a droga ou eles foram randomizados por uma ablação. Mas, há 2 anos atrás, muda tudo. Pela primeira vez, o New England, que é uma revista que não gosta de ablação, publica muito pouca coisa de ablação, no mesmo número, eles publicam 2 trabalhos mostrando agora o resultado da ablação, no caso feita com crioablação, essa de 2010 foi com radiofrequência, mostrando que a ablação ela é superior à droga, não só naquele grupo de pacientes que já eram refratários a uma droga antiarrítmica, mas também quando ela é usada como primeira opção. Aqui se comparam, são 2 trabalhos, um americano e um canadense, com resultados muito semelhantes, se compara o efeito da intervenção contra drogas antiarrítmicas quando essas estratégias foram usadas como a primeira intervenção. Então, já se sabe que nos pacientes que têm fibrilação atrial paroxística, tanto aqueles refratários à droga antiarrítmica ou naqueles em que se opta, porque as razões clínicas assim o impõem, que se opta por fazer um tratamento tanto com remédio, a ablação acaba tendo um resultado mais favorável. E quando a gente olha isso de vários ângulos, esse é um trabalho que o Henderson fez, a gente publicou nos arquivos, a gente vê que o efeito da ablação, quando comparado a drogas antiarrítmicas, ele melhora, ele diminui o risco de recorrência de FA, de qualquer arritmia atrial esquerda, de bradicardia sintomática e de hospitalização. Ou seja, existe um corpo de evidência na literatura muito forte sugerindo que esses pacientes se beneficiem da ablação. E a razão para isso é resumida nesse slide de um caso nosso aqui de Florianópolis, que já tem 10 anos, feito 10 anos atrás. A essência da ablação está resumida aqui. Esse é um átrio esquerdo, uma projeção póstero-anterior. Vocês veem aqui esses tubos representando as veias pulmonares, e esses pontos vermelhos e amarelos são os pontos de ablação que foram realizados nesse átrio esquerdo com o objetivo de isolar eletricamente o que está acontecendo na veia do resto do átrio. Uma vez que esse set de lesão tenha sido colocado, a gente tem a sorte, nesse caso aqui, de colocar o catéter de mapeamento, esse catéter circular, dentro da veia pulmonar superior direita, que está em fibrilação atrial. Mas como existe um bloqueio da passagem do impulso elétrico da veia para o átrio esquerdo, o restante do átrio esquerdo e do coração se mantém em ritmo sinusal. Se eu oferecer esse tipo de procedimento, e se essas lesões tiverem um caráter permanente, nem sempre é assim, numa fase precoce da evolução daquele primeiro doente, esse doente vai estar curado. Porque essa é a fisiopatologia da fibrilação atrial paroxista na grande maioria dos pacientes. Isso hoje melhorou demais, porque há 10 anos atrás o procedimento era muito mais complicado. Hoje, em 2023,
o procedimento ficou muito mais simples. A gente não faz mais tomografia, o acesso femoral é numa perna só, guiada por ultrassom. Os procedimentos hoje são feitos sem fluoroscopia, ou seja, são só guiados pelo eco intracardíaco. Esses pacientes eles podem ficar em repouso de 3 a 4 horas e a grande maioria dos pacientes vão embora no mesmo dia. Ou seja, isso só mostra que a evolução da técnica e a experiência dos serviços fez com que esse tipo de abordagem, cujo objetivo sempre foi o de isolar a veia pulmonar, a tecnologia evoluiu tanto que hoje a gente consegue mandar para casa o paciente no mesmo dia. E é daí que se criou essa regra do -1, quando a gente quer comparar serviços de eletrofisiologia, diz, e aí, como é que você está na regra do -1? O que é a regra do -1? É quando eu consigo fazer o procedimento em menos de 1 hora, sem fluoroscopia, e que eu consigo isolar as veias pulmonares já na minha primeira tentativa, com uma taxa de complicação tão baixa que permite a alta desses pacientes no mesmo dia. E não é por outra razão que o número desses procedimentos no mundo inteiro só faz crescer. A população cresce e, paralelamente a isso, o número de procedimentos cresce. Em Boston, esse ano, a gente deve terminar com 850 casos, e aqui em Florianópolis, eu vou mostrar depois o gráfico para vocês, a gente vai fazer cerca de 200 casos só no Hospital SOS, fora a experiência do Alexander em Chapecó, a experiência do Andrei em Blumenau e a experiência do BOF no regional. O procedimento em si pode estar resumido aqui. Eu faço, de novo, o mapeamento do átrio esquerdo, isso em tempo real, mostrando aqui para vocês, e esses pontos de ablação vão sendo colocados nessas regiões, entre o átrio esquerdo e a veia pulmonar, com o objetivo dessa lesão isolar eletricamente as veias do resto do átrio. E vocês vejam o tamanho da precisão dos mapas. Esses são mapas construídos com a manipulação do catéter dentro do átrio esquerdo, que me permitem, então, criar um set de lesão específico para a anatomia daquele paciente. O problema é que quanto mais o tempo passa, essas alterações do átrio esquerdo elas vão causando modificações funcionais no resto do átrio. Ou seja, aquela fibrilação atrial que dependia primordialmente dos gatilhos das veias pulmonares, passa agora a ter outras fontes de focos que precisam ser ablacionados. Do ponto de vista estatístico, é justamente a parede posterior e depois a auriculeta esquerda e depois a veia cava superior que vão ser os próximos focos. Então, à medida que eu retardo a indicação da minha ablação, vai sendo necessário aumentar o set de lesão para tratar aquele mesmo paciente. E vocês vejam aqui, isso é uma técnica que o Andrei usa bastante, a gente também, de que quando o paciente tem alterações, tem cicatriz na parede posterior, e eu comparo o isolamento exclusivo das veias pulmonares com o isolamento das veias pulmonares mais a parede posterior, é justamente esse grupo em que eu faço mais ablação que vai ter um resultado melhor. Esses são resultado nosso, a gente fez isso com colegas lá nos Estados Unidos, mostrando que nesse grupo de fibrilação atrial persistente, quando eu faço só o isolamento da veia, em comparação ao isolamento da veia com a parede posterior, está representado aqui em vermelho as áreas em que não tem mais atividade elétrica, e em roxo as áreas que continuam com uma ativação normal. Esse resultado é sempre mais favorável nesses estudos não randomizados. Esse é o caso do SOS, em que vocês vejam, o paciente já é encaminhado numa fase mais avançada da doença dele, mas uma paciente que acabou precisando fazer ablação, porque a manifestação clínica daquela fibrilação atrial, quando ocorria, era muito importante. O paciente acabava evoluindo para uma insuficiência cardíaca de difícil controle. Então, a despeito da doença já estar numa fase mais avançada, a gente foi obrigado a fazer uma ablação mais extensa, que incluía, então, a exclusão elétrica, tanto aqui do tronco comum esquerdo, que representa a fusão das duas veias pulmonares esquerdas, como da parede posterior, e essa paciente, do tempo que nós acompanhamos, ficou sem fibrilação atrial durante 18 meses. O procedimento em si da ablação, quando eu faço uma FA persistente,
em que eu vou incluir a parede posterior, esse é só um vídeo para a gente mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui, eu tenho a ablação desse tronco comum esquerdo, dessa região, e eu vou passando meu catéter em torno da veia até que eu consiga fechar essas linhas que estão aqui. Isso aqui é uma filmagem sem edição nenhuma, exatamente assim, com esse tipo de informação que a gente trabalha no laboratório de eletrofisiologia. Às vezes é fácil, às vezes é mais difícil estabilizar o catéter nessa situação. Mas os senhores vejam que esses números em verde, eles representam um avanço tremendo na nossa tecnologia, que é a medida da força de contato entre o catéter e a parede do átrio. Com isso, eu melhoro não só a eficácia, como eu evito a perfuração, porque eu não estou fazendo muita força na parede. Imagine os senhores que há anos atrás essa informação não estava disponível. A gente fazia tudo isso olhando no raio-x, olhando os eletrogramas. Era uma informação muito menos confiável. Então, agora, a tecnologia avançou de uma maneira tal que esse tipo de estabilização do catéter, ele me dá lesões de muito mais qualidade, o que me permite todos aqueles -1 que a gente comentou. O que acontece, como eu expliquei para os senhores, é que nessa fase já mais avançada da doença, um paciente com fibrilação atrial persistente durante 8 anos, quando eu faço o isolamento da parede posterior, vejam que interessante, essa parede posterior agora isolada, ela continua tendo episódios de fibrilação atrial paroxística. É por isso que em muitos desses pacientes eu sou obrigado a incluir a parede posterior no set de lesão desses casos. Vejam que já é um caso muito mais complexo, em que a parede posterior está isolada, ela continua em fibrilação atrial paroxística, não tem atividade elétrica aqui, daqui a pouco um gatilho dispara a fibrilação atrial só na parede posterior, mas o resto do átrio está em flutter atrial. Ou seja, houve um remodelamento elétrico tão grande que eu não só fui obrigado a isolar a parede posterior, como vou ter que mapear e fazer a ablação desse flutter atrial, que de uma maneira geral é muito mais simples do que a ablação da fibrilação atrial em si. Dependendo do tempo em que esses pacientes sejam apresentados para a ablação, eu tenho que isolar não só a parede posterior, as veias pulmonares, mas outras regiões. E existem duas estruturas anatômicas que geralmente podem estar associadas a gatilhos de fibrilação atrial. Uma delas é uma estrutura epicárdica chamada veia de Marshall e a outra, a auriculeta esquerda em si. Existem várias técnicas que permitem, de novo, o mesmo conceito de isolamento elétrico da auriculeta esquerda. Mas como existe essa possibilidade de se fazer a ablação da veia de Marshall, a gente tem usado uma abordagem um pouquinho diferente dessa da literatura clássica. A veia de Marshall, essa estrutura, é uma veia, uma estrutura epicárdica, que é a involução da veia cava superior esquerda persistente. E ela está cheia de inervação simpática aqui dentro. Inclusive, quando eu faço a ablação dessa estrutura, eu modifico o período refratário ventricular, a presença de extrasístoles e tudo mais. Então, como por um lado o apêndice auricular esquerdo está cercado pela veia de Marshall, a gente faz então a alcoolização, a gente faz um cateterismo dessa veia e injeta álcool aqui dentro, o mesmo álcool que se usa para fazer a ablação da miocardiopatia hipertrófica septal, e eu coloco uma linha de ablação na frente, anterior à auriculeta. E se essas duas lesões forem eficazes, agora eu tenho uma área enorme do átrio esquerdo excluída. Ou seja, todas as vezes em que eu tenho um paciente que faz uma ablação de fibrilação atrial persistente, tem uma recorrência, eu trago esse paciente de volta, a parede posterior e as veias estão excluídas, a próxima etapa dessa ablação, mesmo que empírica, no nosso serviço, inclui a exclusão da auriculeta esquerda através da injeção na veia de Marshall e a colocação dessa linha anterior. Só que aqui eu tenho um problema. Como eu isolo eletricamente a auriculeta esquerda, isso favorece em muito a formação de coágulos dentro da auriculeta esquerda. Essa formação de coágulo ela é controlada pelo uso contínuo do NOAC, mas esse paciente fica condenado a tomar o NOAC pelo resto da vida. O problema disso é que, se ele tiver que interromper o NOAC, porque precisa fazer uma biópsia, se ele tiver um acidente, se ele quebrar um osso, se ele se esqueceu, isso representa um risco muito grande dele ter um evento embólico. E esse evento embólico, de uma maneira geral, é um evento clínico muito significativo.
É por isso que depois da gente, num segundo procedimento de fibrilação atrial persistente, fizer o isolamento da veia, da parede posterior e da auriculeta, é muito comum que a gente recomende a oclusão, o implante de um oclusor da auriculeta esquerda. Existem alguns modelos, tem o Watchman, que é esse modelo de uma empresa, em que esse procedimento é feito dessa maneira ilustrada aqui, e ele é um procedimento bem simples, ele resulta, então, numa oclusão muito significativa, muito boa da auriculeta esquerda. Posteriormente, esse tecido vai ser reepitalizado, o que faz com que o doente, eventualmente, a grande maioria desses pacientes, não necessite mais do uso de anticoagulantes. Aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, a gente tem uma experiência, o Alexandre tem uma experiência maior com esses dispositivos de uma outra empresa, que é como se fosse um duplo disco. Eu faço a cateterização e as medidas da auriculeta esquerda e libero esse disco aqui dentro. Ou seja, nesses pacientes em que houve necessidade clínica de fazer a oclusão da auriculeta esquerda, é recomendado que 1 mês, 45 dias depois do procedimento de ablação, eles sejam submetidos a esse tipo de procedimento. O paciente precisa entender que se ele continuar tomando anticoagulantes de uma maneira contínua, isso vai ser bom, ele está protegido do risco de evento embólico, mas pode haver sempre uma circunstância clínica que faça com que ele não possa usar a anticoagulação e, por isso, ele tenha essa alternativa como uma coisa importante para ele. Essa aqui é a nossa experiência com esse tipo de oclusão lá nos Estados Unidos. A gente faz mais ou menos 120 procedimentos desse por ano e vocês vejam que o nosso resultado lá é bastante comparável com o restante da literatura. Eu acabo conseguindo fazer esse procedimento de uma maneira muito efetiva em 98%, 99% dos pacientes, e a grande maioria desses pacientes, no caso aqui é um resumo, acho que 225 pacientes, a grande maioria desses pacientes pode parar de tomar o anticoagulante. Quando todos esses resultados são colocados em perspectiva, agora eu tenho um paciente que tinha fibrilação atrial persistente de longa evolução, que agora está em ritmo sinusal, e não precisa mais tomar o anticoagulante. Essa é o que se oferece hoje no tratamento contemporâneo da fibrilação atrial. Essas medidas elas vão sendo progressivamente mais agressivas na dependência do tempo em que o paciente chega para a primeira intervenção. Quanto mais tempo em FA, mais agressiva vou ter que ser, e eu posso ter que evoluir da ablação exclusiva das veias pulmonares para uma ablação mais completa, que inclui, inclusive, a colocação de um oclusor de auriculeta esquerda. Eu só gostaria de dividir com vocês os resultados nossos aqui de Florianópolis, porque parece que a gente faz isso em todo mundo, a gente é agressivo em todo mundo. Mas é importante que, nesses anos todos, vocês vejam que há um incremento significativo do número de procedimentos, que culminou com 200 procedimentos de ablação FA no pré-Covid. Depois do Covid as coisas começaram a evoluir, mas nesse momento aqui, os serviços de Blumenau e de Chapecó passaram a fazer mais procedimentos, o que é uma coisa boa, porque a gente pode oferecer esse tipo de alternativa para mais gente, do que não precisa vir todo mundo para Florianópolis. Então, isso dá uma satisfação muito grande para mim, individualmente, e para o grupo como um todo, porque a gente consegue expandir esse tipo de benefício para mais pacientes. Mas vocês vejam, então, que nós temos uma experiência acumulada em Florianópolis aqui de praticamente 1.500 pacientes, dos quais apenas 250 foram submetidos a um segundo procedimento. E no primeiro procedimento, desses 1.400, 300 pacientes tiveram ablação da parede posterior. Isso é muito diferente do que a gente vê em Boston. Em Boston é justamente ao contrário. Os pacientes chegam numa fase, apesar de terem acesso fácil, chegam numa fase muito mais tardia da evolução da doença. A grande maioria dos nossos pacientes, 70%, se apresentam já em fibrilação atrial persistente, o que faz com que seja necessário, na grande maioria desses pacientes, a ablação da parede posterior, que no caso de recorrência vai resultar numa exclusão da auriculeta e necessidade de colocar o ótimo nesse paciente. Nossos resultados são bons, nós não tivemos nenhum óbito em 1.400 pacientes, isso é uma coisa muito significativa. Isso mostra em que ponto está a evolução da segurança do procedimento eletrofisiológico. Não existe um procedimento que tenha esse tipo de perfil de segurança. Nós tivemos uma perfuração esofagiana que foi manejada do ponto de vista conservador, e tivemos alterações
complicações do acesso vascular, o que resultou numa mudança da nossa postura, e hoje todo o acesso vascular é guiado com ultrassom, o que diminuiu a ocorrência desses problemas aqui. E nós tivemos 3 efusões pericárdicas, 2 drenadas no laboratório e uma que necessitou uma abordagem cirúrgica para corrigir o problema. De uma maneira geral, quando a gente compara o resultado dessa população, a gente divide isso em diferentes momentos da evolução do nosso grupo. Esse resultado que eu apresento aqui é um resultado mais recente, onde a gente conseguiu ter à nossa disposição o que há de melhor na tecnologia de ablação, que é o uso do eco intracardíaco e aqueles catéteres com força de contato que eu mostrei para vocês alguns slides atrás. Então, nós temos aqui um resumo de 300 pacientes com fibrilação atrial paroxística e 100 doentes com fibrilação atrial persistente. E vocês vejam que, como eu falei, são as 2 abordagens diferentes. A nossa taxa de recorrência no primeiro procedimento foi de 15%, mas quando esses pacientes são submetidos a um segundo procedimento, o resultado é bastante satisfatório, tal como naqueles pacientes com FA persistente, que tem uma taxa de recorrência maior no primeiro procedimento e no segundo momento, quando são submetidos a um segundo procedimento, onde são feitas mais ablações, o resultado também fica bastante interessante, principalmente se levado em conta o perfil de segurança com que esse procedimento tem sido realizado. O que a gente falta mostrar para vocês, a gente está evoluindo para isso, foi desenvolvido todo um software pela Mônica, pela Grazi, de qualidade de vida. A gente quer mostrar que esse tipo de tecnologia que reduz a ocorrência de fibrilação atrial, de fato, afeta a qualidade de vida desses pacientes. E que quanto mais precocemente eu fizer isso, melhor para o paciente. Esse a gente então desenvolveu, nós usamos 2 questionários, um questionário específico de fibrilação atrial e outro SF36. Nós estamos com 70 e poucos pacientes, e assim que a gente tiver 100 doentes fazendo a avaliação da qualidade de vida pré-primeira ablação e 6 meses após a ablação, a gente quer trazer essa informação para vocês para mostrar se isso de fato está tendo um impacto significativo na qualidade de vida desses pacientes. A gente acha, portanto, que a ablação por catéter é indiscutivelmente superior ao uso de drogas antiarrítmicas nos pacientes com fibrilação atrial, tanto naqueles refratários como primeira opção. Quando o paciente já falhou uma droga antiarrítmica, não há discussão, é de fato a melhor alternativa. E, nesse sentido, mesmo não sendo, obviamente, não é um procedimento de urgência, mas o quanto mais precocemente for tomada a decisão de ablação, melhor o benefício daquele paciente, menos complicado, menos extenso é o procedimento de ablação. E, dependendo da situação clínica do paciente, a gente pode, inclusive, interromper o uso de anticoagulantes após a ablação. Os estudos que vão dar a resposta final sobre o que se faz com a anticoagulação depois da ablação estão sendo realizados, nós vamos ter resultados em 1, 2 anos, mas a conduta do serviço ela é individualizada, mas de uma maneira geral, até para a gente discutir isso aqui, se o paciente tem menos de 70 anos, um Shed-Svask igual ou inferior a 3 e não teve um AVC prévio, há uma tendência, uma vez que aqueles fatores de risco que a gente apresentou no início, colesterol, diabetes, pressão alta, estejam adequadamente controlados, a gente tem uma tendência, depois de discutir individualmente com cada um desses pacientes, interromper o uso da anticoagulação. A gente nunca oferece a ablação como uma alternativa para parar o anticoagulante, mas naquele paciente que faz ablação, fica tomando anticoagulante por pelo menos 3 meses, a gente individualiza a análise e no número significativo desses pacientes, a gente é capaz sim de interromper a anticoagulação. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tá aí, obrigado, André, excelente apresentação. A gente tem agora em torno de 20 minutos, 25 minutos aí para a gente esclarecer dúvidas aí, discutir, aproveitar o André que está aí para a gente tirar alguns questionamentos. Eu não sei se alguém aqui alguém da plateia primeiro tem alguma pergunta? Ó, doutor Miguel primeiro. Se alguém mais quiser, só sinaliza, se eu não enxergar, sinaliza de novo. Muito bom, eu acho, André, parabéns pela apresentação. Bom, a ablação está consagrada aí, pelo menos nos meus pacientes, em melhora da qualidade de vida e a imensa maioria, deixa de tomar, fica livre dos antiarrítmicos.
Mas tu apresentasse uma coisa nova aí, que eu acho que para os clínicos é uma coisa nova. Indicação eletiva de oclusão do apêndice atrial esquerdo, né, que fica fora daqueles pacientes que não poderiam tomar anticoagulante. É isso que eu entendi. Então, após uma ablação, tu eletivamente vai fechar o apêndice atrial esquerdo. E se esse paciente tiver um Chades-Vasque muito alto, será que nós estamos autorizados a parar o anticoagulante? É uma grande dúvida. Se o Chades-Vasque, veja, essa informação não há. Por isso que se a gente vai fazer alguma coisa, o Chades-Vasque menor do que 3, sem AVC prévio no paciente jovem. À medida que o paciente envelhece, que ele tem AVC, ou que o Chades-Vasque é muito alto, o que se está fazendo agora, na verdade, é tentar mimetizar os que os cirurgiões fizeram no LAOS 3, em que os pacientes foram submetidos ao fechamento cirúrgico da auriculeta e usaram NOAC. Esses pacientes foram os que tiveram o melhor resultado, que é o que se fala de usar cinto e suspensório ao mesmo tempo, é o termo que se usa em eletrofisiologia. Porque quanto maior o risco desse paciente, eu consigo tentar abordá-lo em duas situações diferentes. Eu fecho a auriculeta, onde vai se formar maior número dos coágulos, e dou 2,5 da pixabana para ele. Essa é a tendência que está todo mundo seguindo à medida em que o paciente tem condições de tomar uma dose mais baixa de anticoagulante. O que a gente faz quando a gente só oclui a auriculeta? Por exemplo, um paciente que tem um amiloide cerebral. Esse paciente, o risco dele é muito grande de tomar anticoagulante. Um paciente que teve uma hemorragia intracraniana prévia com NOAC. Então, esse paciente a gente deixa só com oclusão de auriculeta. Mas, na medida do possível, dependendo da evolução clínica daquele paciente, de novo, se ele teve AVC prévio, se ele é muito idoso e se ele tem um Chades-Vasque muito elevado, a gente oclui a auriculeta e deixa com uma dose mais baixa, geralmente da pixabana, que é a droga que se prefere usar nesses pacientes em eletrofisiologia, desses pacientes que são submetidos a procedimento. Então, Miguel, aqui é justamente uma população nova. São pacientes, como você falou, que não se encaixam naquele perfil clássico, que são o quê? Contraindicação para tomar NOAC e pacientes que têm uma preferência por não tomar o anticoagulante. Essa é uma indicação que, em 20% desses 250 casos, são pacientes que não querem tomar o anticoagulante, e isso é uma indicação aceita pelo SUS americano, então a gente pode estar autorizado a colocar a oclusão da auriculeta nesses pacientes também. Essa aqui é uma indicação que não é mandatória. Aqui em Florianópolis, há um mês atrás, nós tivemos um caso exatamente assim. Um paciente que tinha uma fibrilação atrial persistente, ele fez as ablações todas, a última resultando no isolamento da auriculeta esquerda. Ele precisou... ele preferiu parar o anticoagulante para fazer uma biópsia de próstata. 36 horas depois da interrupção do anticoagulante, ele teve um AVC gigante. E ele veio ao SOS e a gente conseguiu, com reversão total do déficit, conseguiu aspirar o trombo da cerebral média esquerda desse paciente. Mas se ele não tivesse tido a sorte e o acesso ao hospital, ele teria tido um AVC enorme. Então, por isso que a gente acaba, quando se faz a opção de isolar a auriculeta, a gente acaba conversando com o paciente sobre a necessidade, sobre a segurança dele ocluir a auriculeta esquerda. Por causa disso, ele sofreu um acidente de carro, ele quebrar uma perna, ele tiver uma pneumonia, uma série de razões clínicas que vão resultar na interrupção não desejada do anticoagulante. Isso eleva significativamente o risco de AVC, e aí as coisas dependem de onde ele está, dos recursos todos. Então, na minha cabeça, excluir a auriculeta para a segurança do paciente, inclusive dada a simplicidade do procedimento de excluir a auriculeta, que é muito mais simples do que uma ablação de FA, a gente acaba oferecendo ao paciente esse tipo de alternativa. A grande maioria concorda, tem alguns que preferem não fazer, e eles são instruídos, então, a nunca interromperem a anticoagulação, a não ser dentro de circunstâncias muito especiais. Ele interrompe a anticoagulação dentro do hospital, faz o procedimento, porque se ele tiver um AVC, num hospital que tem neurointervenção para fazer a reperfusão daquele coágulo da maneira mais rápida possível. André,
parabéns pela aula. Eu queria que você explorasse um pouquinho o conceito de atriopatia. Por exemplo, um paciente que fez ablação, BFA, ficou 5 anos sem ter FA e volta a ter FA. E aí você faz um segundo procedimento e ele está com as 4 veias isoladas e a parede posterior isolada. O que você acha que aconteceu nesse contexto? Ele ficou 5 anos inteiros sem antiarrítmico, sem droga nenhuma, e voltou a apresentar 5 anos depois, apesar de estar com essas áreas principais aí isoladas. Né? Muito provavelmente, porque essa atriopatia ela não é incomum, né, Andrei? Que a gente, inclusive, nem demore 5 anos. O paciente fez uma ablação e ele teve uma recorrência 2 anos depois. Num átrio em que a gente, no primeiro procedimento, caracterizou como um átrio normal, baseado nos critérios que a gente usa de normalidade, que é a voltagem do tecido atrial e a velocidade de condução, porque tem coisas que a gente não consegue ver com a lupa que a gente observa esses fenômenos. Então, a gente, olha, esse átrio aqui é completamente normal. E 2 anos depois ele volta a ter FA e está tudo isolado. Ou a gente volta lá e, para nossa surpresa, um átrio que era completamente normal 2 anos atrás, agora tem cicatriz em tudo que é lugar. De novo, olhando a voltagem do átrio esquerdo. Então, existe uma evolução que ela é inerente à presença de fibrilação atrial. Daí a importância dos outros fatores de risco. É o hipertenso, é o diabético, que vão apresentando dano vascular progressivo, que vão apresentando sobrecarga pressórica no átrio, e tudo isso acaba fazendo com que haja um remodelamento atrial que vá favorecer essa recorrência da fibrilação atrial num foco extrapulmonar fora da parede posterior. Quando isso acontece, você tem como médico que está realizando o procedimento 2 alternativas. Você pode tentar dar isoprenalina na veia e ter a sorte de ver aonde é que aquele próximo foco está vindo, ou, o que é mais comum, você faz essa manobra, os focos não são excitados, porque o paciente está anestesiado, você é obrigado a fazer ou não fazer nada e conversar com o paciente, ou realizar uma expansão do teu set de lesões de uma maneira empírica. E aí, nesse sentido, é o que você faz para as áreas que são as áreas de maior probabilidade de ter focos. Aí a gente divide isso em mais ou menos 2 grupos de pacientes. Se é um paciente mais idoso, eu faço a exclusão de auriculeta esquerda, porque nesse paciente, que aos 75, 80 anos pode eventualmente ter dificuldade de tomar um anticoagulante, me parece razoável que eu faça isso. Mas se é um paciente muito jovem, eu vou tentar fazer a ablação de outras áreas que eventualmente estão relacionadas nos focos, como, por exemplo, a veia cava superior, que no velho tem menos focos e que no jovem é mais responsável. Então, acaba sendo uma decisão que a gente mapeia um pouco, olha para cá, olha para lá e diz, bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo aqui. Mas há, sim, uma progressão da atriopatia, independente da ocorrência. Independente da ocorrência de fibrilação atrial, e mesmo naqueles pacientes nos quais os fatores de risco estão controlados. Quanto mais descontrolado, quanto mais FA, mais rápida essa progressão, mas existe uma atriopatia, como, por exemplo, as laminopatias, né? Tem pacientes jovens que você traz para fazer a ablação, ele não tem o diagnóstico de laminopatia. E você faz a ablação convencional, anos depois ele se apresenta com BAV de 1º grau, recorrência da fibrilação atrial, você traz o paciente para a sala, faz um teste genético, ele tem LMNA, e quando você entra no lado esquerdo, não tem mais nenhuma área com vitalidade dentro do lado esquerdo. Quer dizer, tem vários elementos que fazem com que essa atriopatia possa progredir. Não sei se te respondi. Perfeito. Tu quer fazer um comentário? Uma pergunta. Uma pergunta. Ô, André, parabéns pela apresentação, magnífica, né, como sempre. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre os pacientes com fibrilação atrial em insuficiência cardíaca, que eu acho que é uma população que, com o aumento da idade, a tendência é a gente ter mais pacientes com essa associação. E quando que a gente deve pensar em fazer ablação da FA, ou então, no caso de... A segunda opção seria fazer a ablação do nó AV e implante de ressincronizador, né?
Então, eu sou bem agressivo no manuseio da fibrilação atrial em pacientes com e insuficiência cardíaca. Eu acho assim, vamos por pedaços, né, como dizia o Jack. Todo paciente que tem uma FA, insuficiência cardíaca, merece, no mínimo, uma cardioversão elétrica. Por quê? Porque essa cardioversão é um procedimento muito simples, muito básico, e ela pode me dar uma resposta muito importante para a tomada de decisão. Eu faço a cardioversão desse paciente, ele se mantém em ritmo sinusal com uma frequência razoável e tem uma melhora clínica significativa, esse paciente provavelmente vai se beneficiar de uma ablação. Tem outros pacientes em que o componente mais importante não é a presença de fibrilação atrial, mas a resposta ventricular, a frequência ventricular muito mais elevada. Nesses pacientes, a gente acaba também considerando a possibilidade de ablação, se eles respondem à cardioversão, mas no caso da dependência do que se encontra no ato esquerdo desse paciente, muita cicatriz, muito dano, você não vai repetir o procedimento. E aí, então, esse paciente, num segundo procedimento, se torna um candidato para fazer a ablação do nó AV e se colocar alguma forma de marcapasso fisiológico ou ressincronização, dependendo do que possa ser feito. Claro, existem pacientes em que a condição clínica deles é frágil, isso aumenta o risco do procedimento de ablação de FA em si, e a gente opta por um procedimento mais simples, que seria a ablação do nó AV com o implante do marcapasso. Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar que a presença de fibrilação atrial, no mínimo, não contribui para a melhoria clínica daquele paciente. Então, eu sou bem agressivo, eu sempre opto por fazer a cardioversão, e a minha tomada de decisão vai depender então, da fragilidade clínica daquele paciente para submetê-lo ou não à ablação de FA ou implante do BAV, e se ele teve ou não melhora naqueles momentos em que ele ficou em ritmo sinusal. Claro, tem pacientes que você faz a cardioversão, ele fica com uma frequência de 20. Eu já sei que esse paciente ele vai precisar fazer um marcapasso. Então, talvez, nesse paciente, eu opte por fazer a ablação do nó AV, ou em muitos deles, de novo, dependendo da vitalidade do paciente, eu faço a ablação de FA e coloque um marcapasso. É uma questão que ela é individualizada, mas eu acho que o que tem que ficar na cabeça é que existe solução, que a manutenção do ritmo sinusal melhora o controle, melhora a sintomatologia desse paciente. Eu acho que a gente não deve abandonar o barco da fibrilação atrial porque o paciente está em insuficiência cardíaca. Tem que ser justamente ao contrário. Esse é o paciente, e os estudos, que são estudos... eu não citei os estudos, porque eu acho que são estudos fracos ainda, não tem uma evidência muito clara, mas, individualmente, a gente vê pacientes que se beneficiaram demais desse tipo de intervenção. A gente tem, inclusive, de uma maneira anedótica aqui, vários casos que a gente está pensando em relatar, em que eu digo, olha só, vamos fazer o BAVT, botamos o marcapasso, a ressincronização, não sei se tu vais apresentar um caso desse, e o paciente melhora tanto que piora. Quer dizer, a gente controla a frequência cardíaca, o paciente remodela, reverte espontaneamente para ritmo sinusal, e a gente acaba agora com uma síndrome de marcapasso, que foi o paciente que ele acabou em BAVT, o BAVT que nós fizemos, com marcapasso, mas por causa do controle da resposta ventricular, o coração diminuiu, melhorou a insuficiência cardíaca, e ele reverte para ritmo sinusal, o que pode, em determinados casos, exigir a colocação de um eletrodo atrial. Então, mostrando que não tem um ponto que não seja a vitalidade do paciente, não é a idade, não é o tamanho do lado esquerdo, tem um ponto em que é difícil oferecer uma ablação de FA, mas em que a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca FA, alguma coisa pode ser feita por eles. André, só um comentário. Eu acho que é um ponto importante da tua apresentação, que ficou, acho que, muito claro, de que quanto mais cedo a gente intervém na FA, melhor o resultado, inclusive de desfechos duros, né, como morte, e insuficiência cardíaca, internação. E eu queria te perguntar como que é nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eu ainda vejo isso todos os dias, uma inércia dos médicos, de clínicos, etc., de deixar o paciente em fibrilação atrial e não tentar nada. Nunca fez uma cardioversão. O paciente, 10 anos em FA, nunca ninguém falou com ele que existe uma cardioversão, uma tentativa. E, às vezes, a gente pega um paciente desse, cardioverte, e ele evolui super bem. Às vezes faz ablação e não volta a ter mais fibrilação. Se isso também acontece lá,
Existe essa inércia da cardiologia em intervir mais cedo na fibrilação e deixar o paciente apenas com controle de frequência? Olha, eu acho que aqui em Florianópolis a gente vive uma situação diferente do resto da turma aí. Nos Estados Unidos, todo paciente que chega, por isso que 70% dos nossos casos, o Tandera viu lá, é persistente, o índice de massa corpórea é 37, 38, eles chegam muito mais tarde lá do que chegam aqui. Eu não sei se é porque houve essa interação entre a comunidade cardiológica e o grupo de eletrofisiologia, e se viu que, né, os resultados são adequados, ou se porque a gente usa a mildarona precocemente aqui. Nos Estados Unidos, a mildarona é inimigo público número 1. Então, o médico vai de propafenona, flecainide, sotalol, beta-bloquear, tudo que é coisa, até chegar o paciente em FA persistente, quando ele, então, abandona o barco. Aqui, toma mildarona, não deu certo a ablação. Acabou a mildarona funcionando para a gente, porque o que mais vai se oferecer? Ninguém vai parar uma coroa para dar propafenona, né? Não faria sentido teórico isso. Então, eu acho que o momento em que o paciente chega no eletrofisiologista depende muito da compreensão do que se pode fazer hoje e dessa interação onde o grupo de eletrofisiologia constantemente divide os resultados deles com a comunidade local. Eu acho que isso que acontece André, aqui. deixa eu, antes do Alexander perguntar, e puxando um gancho aí na pergunta do Andrei, então, imaginando a nossa população aqui, da qual eu faço parte, vamos pensar nesse outro extremo, né? No extremo do jovem que tem uma FA paroxística, ainda não é o paciente que o Andrei falou ali, que já tem uma FA permanente, uma FA paroxística, mas não tem um átrio muito grande, está respondendo a mildarona. Vamos dizer, se a gente for analisar já as diretrizes, eles mandam, não, o paciente ideal é o jovem pelas razões que tu falaste, mas vamos pensar nesse jovem que está tratado com medicamento e está bem, não tem um átrio muito grande. Tu achas que, levando em conta que a gente está tendo êxito ainda com a medicação, eu deveria estimular esse paciente, jovem que eu digo abaixo de 60 anos, né? Assim como eu. Ah, não, eu já fiz 60, então. Então, tu acha que a gente deveria estimular esse paciente ou podemos esperar aparecer uma baixa voltagem, dilatar o átrio? O que eu usaria, tendo em vista que o tratamento farmacológico ainda está tendo sucesso? Eu acho que nessa população, que a gente mostrou o quê? O ISTES, né? O ISTES mostrou que tanto faz você controlar com droga como com ablação. Eu acho que o que a gente tem que, né, num paciente desse, que está sem efeito colateral da medicação, que está com aderência de muitos anos e está indo bem, não há nenhuma razão para a gente se precipitar e fazer a ablação. Por outro lado, à medida que esse paciente começa a ter as recorrências ou para de aderir à medicação, aí é que não valeria a pena esperar, porque aí é que começam esses efeitos deletérios de remodelação do átrio esquerdo. Então, assim, olha, tem uma alternativa. A senhora está indo bem aqui com esse remédio, vamos continuar assim. Teve recorrência, teve uma, duas, ablação. Claro, existem pacientes que, a despeito de estarem bem, preferem não tomar a droga antiarrítmica. Aí é um grupo diferente. Mas nesse paciente que está indo bem, que você está controlando clinicamente, ele está estável, eu acho que dá tranquilamente para continuar a oferecer a mesma medicação que ele está em uso. Mas começou a ter recorrência, aí é que vale a pena intervir o quanto mais cedo possível. Mas veja, tem pacientes que preferem, essa conversa a gente tem com todos os pacientes, tem pacientes que têm pavor de serem submetidos a um procedimento e preferem tomar qualquer droga antiarrítmica. Tem outros que não. Quando a gente vê um paciente jovem, a gente oferece essas alternativas. Eles dizem, olha, você pode tentar uma droga antiarrítmica e tem ablação com esse tipo de resultado. E é uma decisão compartilhada entre o médico do paciente, o eletrofisiologista e o paciente em si, né? O fato é que a mensagem é que, hoje, essas duas alternativas elas são factíveis. Por que o paciente recorre tomando droga antiarrítmica? Porque é menos eficiente e porque o paciente não adere. Mas eu acho que a pergunta do Arre foi, aquele paciente que aderiu e que está bem, tem que correr para uma ablação? Eu acho que não.
eu acho que o paciente pode ser manuseado clinicamente se o médico e o paciente estiverem confortáveis com essas alternativas. A doutora Adriana tem uma pergunta. Oi, parabéns pelas apresentações de vocês. Eu queria saber a experiência do grupo quanto à reconstrução mitral atrial e o remodelamento reverso do pós-ablação. Então, essa pergunta é ótima, né, Adriana? Porque a gente sempre botava a culpa no ecocardiografista, né? Pô, paciente aqui com uma insuficiência mitral, fez a cardioversão, você vai repetir o eco, não tem mais insuficiência mitral, né? Pô, esses caras do eco não acertam nem a insuficiência mitral. O que se viu é que existe uma insuficiência mitral específica da fibrilação atrial com jatos centrais, que a manutenção do ritmo sinusal reverte essa insuficiência mitral e que o controle dessa insuficiência mitral secundária à presença de FA acaba tendo um resultado muito grande no remodelamento reverso do ato esquerdo. Então, isso é paciente de insuficiência cardíaca, isso é clássico, né? O paciente tem insuficiência mitral, faz a cardioversão, a insuficiência mitral que era moderada passa para a mínima e diz, vai ver que estava em FA, os caras do eco não souberam medir muito bem e tal. Na verdade, é exatamente isso que aconteceu. Por isso que a intervenção na fibrilação atrial, quanto mais crítica a situação do doente, mais importante ser agressivo com uma cardioversão, com ablação, isso tudo, porque é justamente isso que a gente vê num número bastante grande de pacientes. Tenho certeza que tu tens a mesma experiência. O paciente que chega lá com insuficiência mitral, repete o eco posteriormente, mas não tem mais insuficiência mitral, que é uma insuficiência mitral secundária à presença de fibrilação atrial. Muito bem, excelente pergunta. Mitral e tricúspide, né? Só para a gente, porque o ritmo sinusal melhora a insuficiência mitral e a insuficiência tricúspide também. Só para a gente não esquecer do lado direito, que é importante. O tio Elcio, pode perguntar aí. André, parabéns pela tua apresentação. Queria fazer uma pergunta reversa, aí, até aproveitando o gancho do Andrei, da inércia que muitas vezes se tem para indicar o procedimento. Então, na tua visão, qual seria o critério de exclusão, ou qual o paciente que você dizesse não se beneficia de fazer ablação para fibrilação atrial? É o paciente que ele se julga assintomático, que às vezes ele se confunde. Mas é uma resposta, vou responder aos pedaços, né? Então, eu acho que aquele paciente que ele se julga assintomático, eu insisto na cardioversão, porque muitos desses pacientes voltam no consultório e dizem, olha, eu melhorei muito. Diz, mas melhorou de quê? O senhor não era assintomático? Não, eu não me lembrava mais como é que era viver sem fibrilação atrial, porque eu estou há 15 anos em FA. Agora, tem um paciente que você faz a cardioversão e ele legitimamente diz, olha, não notei diferença nenhuma. Mas o senhor tem certeza? Faz um mês que o senhor está em ritmo sinusal. Para mim não mudou nada, minha atividade continua igual, minha disposição está tudo igual. Então, esse paciente é um paciente que você teria que justificar a ablação baseada no IST, que é, olha, se eu for capaz de mantê-lo em ritmo sinusal, em tese, no grupo de pacientes a que o senhor pertence, os desfechos duros são melhores. Mas esse é um tiro mais comprido, um paciente que fica mais desconfiado que você está tentando forçar um procedimento num paciente que é completamente assintomático. E o outro são aqueles casos de fragilidade clínica muito grande. É um paciente que está numa condição clínica muito inadequada, em que submetê-lo a um procedimento que ainda inclui anestesia geral, 2 horas, etc. e tal, pode acabar comprometendo a situação clínica dele de uma maneira mais importante. Mas mais e mais, a gente tem conseguido abrir o leque de candidatos à ablação de fibrilação atrial, pelo que eu te mostrei. Quer dizer, nos Estados Unidos hoje, 98% dos pacientes vão embora no mesmo dia. E a gente faz 6 ablações de fibrilação atrial por dia, de 6 a 8 ablações de FA por dia em 4 laboratórios. Porque o procedimento ficou muito mais seguro. E com essa segurança, a gente acabou sendo capaz de oferecer isso para uma população maior. O fato de mandar o doente para casa no mesmo dia, na verdade, é fundamental, porque acaba convencendo o paciente, então tá bom, não, eu vou ficar internado na UTI 2, 3 dias, tal. Não, o senhor vai receber alta no mesmo dia, só mostrando que o procedimento passou também a ser muito mais aceito por aquele paciente que antes se julgava incapaz de tolerar o procedimento.
André, continuando o raciocínio do Elcio, eu acho que a cardioversão é muito importante nesses casos, né? E uma outra coisa que eu, pelo menos, na minha cabeça mudou muito. Você pega, tem um átrio de 58 milímetros, não adianta fazer ablação nesse paciente. Você cardioverte, esse paciente evolui em sinusal, em 3 meses, muitas vezes ele está com 38 milímetros de átrio. Então, uma coisa é um átrio fibrótico, outra coisa é um átrio dilatado, porque está em FA, está em insuficiência mitral, você reverte isso, o átrio encolhe, né? E, claro, você faz a ablação, e aí você vai mapear a voltagem. Se você encontra um átrio doente, isso vai influenciar se você vai continuar fazendo a segunda ablação, sim, se ele recorrer ou não, né? Mas eu acho que a resposta é a cardioversão, inclusive no sentido do paciente óligo ou assintomático, né? Por exemplo, tem paciente que tem DPOC, ele tem uma questão de cansaço pulmonar, e você não sabe se ele está cansado pela FA ou se ele está cansado pelo pulmão, você cardioverte. Não, doutor, melhorei muito. Eu tive um caso assim. Porque o tamanho do átrio esquerdo, claro, a gente sabe quanto maior o átrio esquerdo, maior a chance de recorrência, mas a gente tem inúmeros casos de pacientes com 5, 6, 7, 8 anos de FA, com átrio de 5,5, 5,8 e 6, que fazem ablação e ficam muito bem durante muitos anos. Na verdade, o tamanho do átrio é um problema para a gente, porque a gente tem que trabalhar mais para conseguir os mesmos objetivos. Ele requer mais ablação, mais tempo de procedimento. Mas não existe um número, quer dizer, aqui ninguém vai fazer ablação no paciente que tem um átrio de 10, mas um átrio, desses átrios normais, até 65, 70. Agora, eu fiz ablação desse senhor quinta-feira, tinha 72 de átrio esquerdo. Ele... Paciente do Pacheco. Porque a gente acaba vendo, na prática clínica nossa, que esse tamanho de átrio, de novo, ele aumenta, sim, a chance de recorrência, ele aumenta a chance do procedimento falhar, mas ele não é um determinante suficientemente forte para dizer não vou fazer ablação porque o átrio é 65. Ok. Mais alguma pergunta aí da plateia? Morgana? Aí não. Eu queria... Nós estamos já passando um pouquinho do tempo, sem esticar muito, mas só fazer um comentário, o André pode concluir. Qual a visão que a gente está tendo agora, comparando resultados do AFIRME, que eu acho que esse é o culpado da pergunta do Andrei, né? A inércia não é culpa dos médicos, sim culpa dos estudos que se tinha na época e do tratamento, versus os resultados agora do AFNet ali, do IST. O que tu acha que mudou aí? Qual a mensagem para o pessoal? Hein? Bom, primeiro que eu acho que o AFIRME é sempre, já desde o AFIRME se mostra que a manutenção do ritmo sinusal é melhor, ponto. É que quando, dependendo da análise do jeito que ela é feita, você fica com essa impressão do intention to treat. Eu entendo a validade, a importância do intention to treat, que cada vez se aplica menos e menos no procedimento. Porque se a minha intenção é isolar a veia pulmonar, mas a minha ablação é feita de uma maneira inadequada, e eu coloco esse meu paciente na intention to treat, de tratar a veia pulmonar, que não foi tratada adequadamente, esse paciente ele me dá uma informação completamente distorcida. Então, desde o AFIRME se mostra que a manutenção, nos subgrupos que se mantiverem em ritmo sinusal, todos os desfechos foram mais favoráveis. Mas também isso permitiu que se pudesse tomar condutas mais conservadoras. Ao longo dos anos, os estudos vão mostrando de uma maneira mais enfática de que manter o paciente em ritmo sinusal é melhor, que a ablação é melhor que droga, até que se chega aqui. E, paralelamente a isso, a tecnologia para fazer a ablação de FA, ela melhorou muito. Em 2004, quando eu trabalhava lá no Mass General, eu fiz ablações alternando com meus colegas de 9 horas em ablação de fibrilação atrial. Hoje, se um residente demorar mais de 1h30 para fazer a ablação de FA, ele vai sentar lá na sala e vai ficar observando. Quer dizer, houve uma modificação da tecnologia muito, muito grande, né? A Isadora, a Bruna que foram lá, viu? Ele tem um tempo para fazer. Se não conseguir, ele senta e fica olhando para aprender. Então, houve uma mudança espetacular na maneira que a tecnologia hoje nos permite fazer a ablação de fibrilação atrial de uma maneira muito mais rápida e muito, 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 muito mais segura. Então, eu acho que essas foram as mudanças que ocorreram ao longo desses anos todos.